Se você está sentindo angústia nesse exato momento, porque tem uma pulguinha atrás da sua orelha, repetindo constantemente, você poderia estar fazendo mais, pode ter certeza que no seu corpo há uma melhor versão de você se debatendo para sair. E nesse vídeo eu vou compartilhar 4 hábitos que foram fundamentais para eu conseguir tirar essa minha melhor versão do casulo. Bom, o primeiro grande hábito e princípio que eu sigo na minha vida é o de autorresponsabilidade. Eu não sei se você já chegou a ouvir esse termo por aí, mas eu tô aqui para te acalmar, porque eu sei o peso que ele pode ter quando alguém chega para você e escancara de que você é responsável pela sua realidade. Eu não estou falando isso porque eu quero colocar uma ideia de que, viu, você fez um monte de cagada, agora tá arcando com as consequências. Não. A gente vai mudar a perspectiva, porque a partir do momento que eu entendo que a responsabilidade é minha, eu tenho liberdade de agir com as circunstâncias que aparecem no meu dia a dia, sejam elas boas ou sejam elas ruins. Porque se eu não acredito que eu sou autorresponsável e que é do meu interesse agir melhor diante dessas adversidades da vida, eu fico presa àquela adversidade. A gente passou por uma situação muito difícil, onde eu fiquei extremamente chateada. Eu vi um plágio da minha marca e aquilo mexeu muito comigo. A Luana do passado teria se colocado numa situação de vítima. Poxa, que sacanagem, o que custava? Teria culpado todos ao redor. Mas esse hábito de incorporar a autorresponsabilidade no meu dia a dia me libertou. Porque ontem, quando eu fiquei extremamente chateada, que foi normal, eu não deixei de ficar chateada, mas eu percebi que, eu não preciso estragar meu dia por causa disso. Há uma maneira de lidar com isso. E é minha responsabilidade parar, respirar e cogitar melhores soluções para esse problema. E no final das contas, eu consegui resolver essa situação muito chata de uma maneira extremamente leve, que eu me senti orgulhosa por ter dominado esse sentimento. Veja bem, eu não deixei de sentir raiva, tristeza, angústia. Eu senti, porque eu não tenho controle. Eu não posso deixar de sentir raiva em uma situação como essa. Mas eu respirei fundo e eu decidi como reagiria. Eu me policiei. Eu não deixei que a raiva ditasse as minhas ações. Eu ditei as minhas ações. E eu defendo muito que a autorresponsabilidade é poderosa, porque quando a gente assume as consequências de tudo que está ao nosso redor, a gente não fica esperando que o outro haja. E eu não fico um peão no jogo do outro. Quando eu tomo a responsabilidade da minha vida, eu respiro fundo e eu compreendo. É do meu interesse? Então também é da minha responsabilidade. Eu sei que isso parece ser assustador, mas eu juro que isso muda a vida. E não é que você começa a carregar a cruz de todos que estão ao seu redor. Pelo contrário, você começa a ficar muito mais leve e não virando peão do jogo de outras pessoas, porque você não fica dependendo da ação de um terceiro. Você toma as ações, assim como também você toma as rédeas da sua vida. A constância não quebra quando você deixa de fazer aquilo que você se comprometeu a fazer com frequência, mas ela se quebra quando você não retoma. Então veja bem, se você quer seguir muito uma dieta até o final do ano, shape verão, toda essa história, eu não quero que você fique triste caso você tenha ido a um casamento e tenha comido mais do que deveria. Não, você não deve ter uma mentalidade que, eu não sou constante. Pelo contrário, a tua mentalidade deve ser: quero ser constante, então eu preciso retomar. A constância é muito mais sobre a sua capacidade de retomada do que de continuidade. Tire essa ideia da sua cabeça de que constância é uma linha eterna que não pode ser quebrada de maneira alguma. Pelo contrário, na vida é extremamente natural que haja picos e haja vales. Mas o que realmente importa é a tua capacidade de retomar. E quando você consegue aplicar essa nova perspectiva na sua vida, tudo muda. Você não vai mais sentir um peso ou se sentir culpado de ter quebrado alguma frequência, seja nos seus estudos, na sua alimentação, no seu trabalho, tanto faz.
porque você vai compreender que a grande prioridade está na retomada daquele hábito, daquela atividade. Eu posso afirmar sem sombra de dúvidas de que o terceiro princípio, que também é esse terceiro hábito que eu implemento na minha rotina de execução máxima, é compreender que o importante não é o destino final, mas sim a jornada até lá. E a jornada até o topo da montanha é composta por pequenas vitórias. Então as pequenas vitórias são importantes, ao passo que você consegue ter pequenos ganhos e não só todos os dias se dedicar para no final de um ano ter um ganho. Aonde eu quero chegar é que você deve começar a valorizar muito mais os teus pequenos progressos. Porque de nada adianta você não ver o caminho até o topo da montanha e quando chega lá, você ter apenas uma vitória. E essa vitória, a qual você criou tanta expectativa, não vai ser tão prazerosa quanto você achou que ela seria. Isso significa que pode te dar uma grande frustração, o que te impedirá de querer ir atrás de novas metas e novos objetivos, porque você irá parar de ver sentido nas conquistas, já que você só quer os grandes ganhos da vida e não sabe aproveitar os pequenos ganhos que a vida te entrega todo santo dia. E é claro que eu não poderia deixar de falar sobre o quarto princípio / hábito, que esse com certeza foi um dos mais importantes que eu desenvolvi na minha filosofia de vida e execução máxima e também acredito que pode ser o mais poderoso para você aplicar na sua vida também. É o princípio de que não importa o quão ruim eu seja em alguma habilidade qualquer. Bom o suficiente é algo que você se torna por meio de prática e execução. É por meio das suas pequenas decisões diárias, é por meio desses esforços e pequenas vitórias que você vai se tornar bom o suficiente. Então não desista de um sonho seu por causa de alguma habilidade sua que você ainda não tem tão desenvolvida. Não faz sentido, já que qualquer habilidade pode ser desenvolvida. Veja bem, eu não tô prometendo que você vai se tornar extraordinário, o melhor de todos, mas bom o suficiente já é o bastante para você atingir as suas metas. Acredite, a maioria das pessoas elas não fazem nem o básico bem feito. E quando você se torna minimamente bom em algo, você já consegue desfrutar dos resultados que a maioria das pessoas sequer chegarão perto. Esse princípio de vida sempre me motiva. Quando eu tô desanimada de algo, por exemplo, na academia, enquanto eu tô executando algum exercício que tá muito difícil, eu lembro, opa, eu ainda sou ruim nisso. E tá tudo bem, eu não me tornei bom o suficiente. Mas se eu deixar de fazer, eu nunca vou me tornar bom. Então eu preciso realizar esse exercício enquanto eu ainda não sou boa o suficiente. Porque essa execução com constância me tornará boa o suficiente. E eu tenho que aceitar o fracasso e o erro para me tornar bom o suficiente em algo. Mas tá tudo bem, porque só assim eu vou chegar aonde eu quero. É como se fosse uma carta super trunfo, onde eu tiro ela da manga todas as vezes em que eu me frustro por ter feito alguma coisa errada. E sabe qual é o lado bom? Que você pode começar a aplicar ainda hoje qualquer um desses princípios na sua vida.